Final de tarde, Algarve, Algarve, depois de um dia espetacular, depois de um dia espetacular. na presença da ilustre Tata. E do Ilustre Bruno. Que Coisa grande boa. momento. Estamos aqui para um dia e um conteúdo muito especial. Literalmente bem do nosso jeito. Total. Como nós somos, da maneira que a gente gosta de falar, da maneira que a gente gosta de expressar. E decidimos agora gravar esse conteúdo justamente porque a gente acredita que o que a gente vai falar aqui são os principais erros que vocês cometem na hora de desenhar um modelo de negócio. Então, esse vídeo é sobre modelos de negócio. E a gente vai falar sobre 5 erros. Pelo menos, né? Pelo menos Os 5 principais erros. aí, Os principais 5 que erros. a maioria dos empreendedores e empresários, de forma geral, cometem no modelo físico, principalmente no modelo digital, que é onde a nossa força, né, de atuação. Isso. Pelo menos 5 erros principais. Acho que começar por um que é clichêzaço, que é não criar um modelo de negócio. É aquele óbvio que precisa ser dito. Parece que todo mundo sabe disso. Parece que na hora de criar um produto a pessoa já acha que é um modelo de negócio. Mas é o que a gente mais vê. Total. Né? Como se o Total. produto fosse o dono de tudo e lá eu vou colocar toda a minha energia. É o famoso eu presa, eu urgência, eu faço. Exato. E quando eu tiver time eu cresço, e quando eu tiver estrutura vai ser melhor. Não, eu só consigo fazer dinheiro quando eu tiver alguma coisa. E muito desse pensamento ele vem justamente por essa limitação na hora do planejamento. Perfeito. Porque na hora que a pessoa não desenha ou para estruturar um modelo de negócio que comporte esse fator de crescimento da empresa, vai acontecer isso. Eu presa, eu urgência, eu fico literalmente à mercê e as coisas parecem que não funcionam. Na verdade, é não a aplicabilidade desse modelo de negócio. Então, isso aqui é uma coisa que passou aqui. Eita, Isso aqui é uma coisa que as pessoas poderiam olhar com um certo carinho antes de iniciar qualquer atividade. Para quem eu quero falar, como que eu quero me expressar, como irei me posicionar, para que público vou atender, e qual é o próximo passo depois que essa estrutura minimamente estiver funcionando. Acredito que modelo de negócio como amplitude de jogar mesmo na mesa, assim, falar, e agora? O que eu faço com isso? É isso. Eu acredito que uma das influências que acontece das pessoas acharem que o modelo de negócio é só produto e não pensar em nada disso que você falou, vem também por causa do impacto do mercado digital nos últimos anos. A gente que vem de um mercado mais offline, principalmente um mercado mais B2B, eu sinto que isso já parece mais natural, tanto pra gente quanto das pessoas que são desse mercado. E aí a dificuldade delas vai ser até em fazer um modelo de negócio mais escalável. Duradouro, né? Exato. E o digital ao contrário, as pessoas que vieram mais do mercado digital, que são ou mais jovens ou estão acessando isso agora, constroem um produto e acreditam que basta, que é só isso. Ou até acham que lançamento é modelo de negócio. Exatamente. Ixi. E não deixa de ser, mas não nessa medida, né? Porque os empreendedores, empresários, profissionais liberais, eles buscam hoje cada vez mais facilidade. E com uma demanda tão grande no que diz respeito ao conteúdo, faz assim, faz assado, coloca desse jeito é melhor e funciona assim. Às vezes as pessoas começam a andar por um caminho que não foi visto por elas. Foi porque o vizinho do lado disse que aquilo ali funcionaria, né? Então, no fundo, é não ter talvez a sensibilidade de olhar para aquilo que faz, entender quem a pessoa é de fato, como que ela pode gerar aí um volume muito grande a nível da empresa, mas de transformação, partindo do modelo de negócio. E isso faz total sentido, porque o digital está cada vez mais fermentando conteúdo. Não, agora para com isso, agora a moda é fazer Reels. Vamos fazer todo mundo Reels. Isso. Agora é Stories. Vamos fazer todo mundo Stories. Daqui a pouco vamos se jogar na piscina e E deu, e é isso que a gente tem que fazer. esse acaba sendo uma coisa viral que os empresários se pecam porque querem viralizar. E não tem nada de errado com viralizar. Claro. Pelo contrário, existe viralização quando você tem qualidade, é magnífico. Porque você atrai pessoas que são qualificadas, competentes para aquilo que tu tem. E mais uma vez, esbarra em nível de modelo de negócio. Então, desenhar modelo de negócio, no mínimo, é o principal fator inicial antes mesmo de vendas. Isso. E aproveitando esse lugar, eu já vou trazer o segundo erro que eu acredito dentro desse lugar de modelo de negócio, que é justamente confundir estratégia com modelo de negócio. Achar que a gente estava falando agora mesmo, né, do lançamento, e isso é uma estratégia. Total. É uma estratégia de vendas, Total. uma estratégia comercial, mas não é o modelo de negócio em si. Então, quando eu desenho estratégia, seja para a área comercial, seja para a área de comunicação, ela justamente vai ao encontro do objetivo da empresa, da meta que a gente tem naquele momento, mas ela não é o modelo de negócio. Não. Então, a estratégia, ela é o como eu vou chegar
no grande o que eu desenhei. Então, para onde a minha empresa está indo esse ano? Quanto eu quero faturar esse ano? De que forma eu quero faturar? As estratégias são o meio desse caminho. E o modelo de negócio vem um passo antes. Sem sombra de dúvida. Até mesmo porque esse como existem vários caminhos. Mas tá, eu posso fazer com um movimento de popularização, posso fazer um movimento de venda de alto valor, posso fazer um movimento de B2B, posso fazer um movimento de eventos especificamente falando, posso fazer um movimento de lançamento e de N tipo de lançamento. Existem vários movimentos que contextualizam esse como, que é o caminho. E isso é uma estratégia, a nível de que, sim, você precisa estar constantemente perceptível a mudança do mercado, que isso é importante se dizer, mas acoplando as melhores ferramentas a nível estratégico para o teu negócio especificamente. Perfeito. Não é trocar de camiseta ou trocar de estratégia como a gente toma banho e troca de camisa. Exato. Não funciona assim, né? Então é ser fidedigno numa linha de raciocínio, olhar para o mercado, ver o que isso está de fato impactando no teu negócio, usar as melhores ferramentas para que o seu caminho seja muito mais evolutivo. Então, sem sombra de dúvida, isso é um erro, cara, brutal, que faz com que as pessoas falem, eu tentei isso, mas isso não funciona. Vou tentar isso. E joga rios de dinheiro no ralo e fala, nossa, mas mentoria não é pra mim. Nossa, mas... Cara, na verdade não. É não ter amplitude, não ter maturação, não ter... mais do que isso, preparação a nível inicial de estratégia. Isso, é uma cabeça muito de empreendedor, Total, né? De empreendedora. E a gente está falando aqui com empresários e com empresárias. Então, empreendedor e empreendedora sempre vai existir dentro de nós. Só que quando você decide que essa empresa vai ser a ponte para você construir a sua vida, o seu patrimônio, a gente não está mais falando só de um jogo de empreender, mudar a estratégia, vamos ver o que dá certo, o que não dá. A empresa, de fato, precisa ser sólida. Ela vai ser o teu grande patrimônio, ela vai gerar empregos, ela realmente vai fomentar outras coisas. Então, se eu fico mudando de estratégia o tempo todo, significa que ela não vai ter perenidade. Eu não vou conseguir fazer algo de médio e longo prazo. E aí você fica achando que não tem previsibilidade, que a estratégia não dá certo, que você tem que mudar de posicionamento o tempo inteiro. E é justamente pela falta de maturidade, que eu acredito, quando a gente está nessa transição até de empreendedor e empreendedora para empresário e empresária, de entender muito nitidamente que estratégia não é modelo de negócio. Primeiro vem modelo de negócio e depois eu entendo qual a estratégia do meu modelo que vai me levar até o meu resultado. Então eu acredito que esse é um erro muito, muito comum e fácil, porque estratégia é algo tentador. É isso. Ai, vi a pessoa fazer, ai, que delícia. E aí a pessoa pinta, borda, coloca ela como uma grande cereja e você acaba comprando. Talvez você que está nos ouvindo agora fez isso, ou está fazendo. Fica mudando de estratégia, achando que isso é modelo de negócio, mas te falta maturidade para perceber que o teu modelo de negócio precisa olhar para uma estratégia, faça ela até dar certo, para com essa infantilidade de ficar trocando o tempo inteiro, porque se não deu e alguém no mercado já conseguiu fazer dar certo, é porque tem algo que você não sabe. Exatamente. Simples assim. Exatamente. E a hora que dá certo, depois você coloca outra estratégia. E paciência nesse processo, né? Pegando esse ponto de modelo de negócio, é tão importante isso daqui, que basicamente, na minha visão, são 6 perguntas que você deve se fazer a nível daquilo que você faz, né? O que eu faço, para quem eu faço, como eu faço, quem eu preciso, quando funciona e o porquê. São perguntas que a gente alimenta dentro de um modelo estruturado, sustentável, de modelo de negócio mesmo, que vai fazer com que você tenha clareza, justamente para usar as melhores ferramentas, acoplar as melhores estratégias para que isso funcione. Perfeito. E aí eu já puxo, já linko nesse tema. O terceiro, para mim, o maior erro nesse sentido, um dos principais erros aqui, é justamente a pessoa de forma precoce, mudar o modelo de negócio, porque acredita de fato que o mercado está indo para um outro movimento e quando não tem essas respostas bem definidas, fala, não, isso já deu, cara, acho que agora a nova pegada é fazer outra coisa. E aí sai de forma, porque bate no fundo, as pessoas até conseguem o empresário gerar um volume, gerar um capital, gerar um fluxo, mas acredita que porque sim, agora é o momento de fazer uma outra coisa, quando na verdade precisava solidificar aquilo e depois ter essa amplitude. No fundo, as pessoas, além de buscarem facilidade, não querem amplitude. Elas querem simplesmente o que dá certo hoje. Isso. Então, se alguém falar assim, vai dar certo pular de um penhasco, bora. Mas assim, paraquedas, não tem problema, vai dar certo? Vai. Espera chegar lá no final para ver o que vai acontecer. Exato. Empreendedor e empreendedora de onda, né? Pega a onda, quer surfar e diz, não, essa agora. Qual a próxima? Não consegue ter
paciência para desenvolver um negócio, uma empresa de verdade. É isso. E eu sinto que esse olhar só de verticalizar, não, a minha empresa é só essa, vem só para cima, ela vai chegar num lugar naturalmente que é um platô. E modelo de negócio é justamente a grande arte da gente conseguir criar um negócio, eu criei sustentabilidade, criei previsibilidade nesse negócio, agora, como eu sou um empresário, uma empresária, eu vou pro próximo. Exato. Então, ao invés de ter uma visão só vertical, eu começo a ter uma visão horizontal. Quais são os outros produtos, serviços, negócios que podem fazer parte desse ecossistema, mas que ele se retroalimenta. Então, o modelo de negócio, eu acredito que quando você entende qual é o seu domínio ou encontra as pessoas certas, você começa a horizontalizar de uma maneira muito, muito, muito rica. E a gente está falando de multiplicar muito, né? Seja a nível de faturamento, total, de patrimônio, estrutura, de ideia. crescimento, né? Próximos passos, negócios de formas que podem ser consolidados dentro desse próprio modelo de negócios. Isso. Então, no fundo, acaba entrando uma série de outras crenças que vão sendo retroalimentadas pela sua falta de competência na hora de montar um modelo de negócio bem feito. Perfeito. Então, na hora que tu tem muita falta de competência, é natural que o processo ele vai ser, no mínimo, muito estranho. E aí, puxando para a construção, né, na hora que a gente cria uma casa sem fundação, sem aquela base sólida, naturalmente em algum momento aquilo ali vai escorregar. Então, o que eu vejo é que 90% talvez dos empresários, principalmente no digital, vão para essa pegada. Eu quero minha casa linda, a casa precisa ser fantástica, mas eu não estou preocupado com a estrutura. Nossa. Aí, na hora que o vento passa... derruba tudo. Derruba tudo. E isso a gente já começa a se encaminhar para o quarto erro que normalmente acontece, que é justamente quando eu construo um modelo de negócio, eu acreditar que só eu vou conseguir sustentar esse modelo de negócio, não perceber quem são as pessoas que eu preciso para fazer esse modelo de negócio acontecer, para fazer esse modelo de negócio ter lucro. Porque você tá muito enganado ou enganada se você acha que sozinho ou sozinha você vai tirar do papel, você até pode conseguir, vai fazer alguns milhares aí de reais, mas vai chegar uma hora muito nítida que você vai ter um platô. Todo modelo de negócio precisa naturalmente de um time para fazer ele acontecer. Agora, não existe uma verdade sobre quais pessoas precisam estar nesse time, o que é certo e o que é errado. Aí entra justamente a personalização do modelo de negócio. Total. E não acredito nesse modelo de negócio by the book. Ó, o modelo de negócio é 1, 2 e 3. Não acredito nisso. É isso aqui, segue essa linha. Exato. Não acredito nisso. Então, o modelo de negócio ele precisa ser personalizado perante quem é aquele empresário, aquela empresária, qual é a visão da ambição dessa pessoa e quais as pessoas serão necessárias para tirar esse negócio do papel. Perfeito. Vai precisar de paciência para ir levantando, contratando, gerindo essas pessoas, treinando essas pessoas, exatamente. Mas o modelo de negócio, ele vai acontecer, ele é a sua empresa, e esse modelo de negócio com as pessoas que estão no time, ele vai evoluindo. Total. Então, ao longo de um ano, talvez solidifique a grande visão que você setou no início do ano, e aí depois você vai revisar as pessoas que precisam participar dessa empresa, mas observar e também entra um pouquinho de cultura. Total. Mas o modelo de negócio, ele precisa de pessoas para acontecer, senão não se torna sustentável, né? É isso, é porque, no fundo, o modelo de negócio não é só como que eu vou atuar. O modelo de negócio é uma visão a longo prazo. Se eu não tenho estipulado qual é o próximo passo a nível de evolução, a nível de longo prazo, o modelo de negócio não é sustentável. Porque aí bate no ponto 2 ou ponto 3 que nós comentamos, que vem pela onda. Ah, tá indo pra cá, agora tá indo pra cá e tá indo pra cá. E aí, nessa pegada de crescimento, é outro erro que as pessoas cometem muito grande, mas que está dentro dessa parte de crescimento, de construção, solidificação de modelo de negócio. Eu preciso crescer para contratar. Quando, na verdade, não, cara. Tu precisa contratar para crescer. Perfeito. Você precisa contratar, não adianta. E aí, pensando minimamente num viés cognitivo empresarial, eu preciso de 4 áreas muito bem sólidas. Comercial, marketing, gestão, processos. Eu preciso que tudo isso funcione. E aí, quando a gente começa a olhar para a equipe, as pessoas que vão fazer com que o meu processo seja mais acelerado, não por pressa, mas pela velocidade do negócio, eu preciso olhar para essas áreas. Essas 4 áreas eu vou trabalhando em steps, né? E aí, ponto, não tem como definir qual é a pessoa que você vai ter. Agora, olhando minimamente para esse lugar, quem é que eu preciso que é melhor do que eu em determinada área, que vai potencializar aquilo que eu faço dentro do meu modelo de negócio. Exato. E aí é o ponto, a gente começa a contratar muito mais pela competência comportamental do que questão técnica. Exato. Aí é o ponto. Empresários, empreendedores, profissionais liberais hoje querem o quê? Facilidade. Então eu quero comprar um cara
pronto, eu quero contratar uma pessoa que seja maravilhosa, com um ticket muito baixo, para falar assim, resolve meu problema. Não é sobre isso. É preferível você treinar a nível comportamental, mesmo que isso leve tempo. E eu sei, não é gostoso ouvir isso. Mas olhando para uma coisa que você traz, tá? Fica a questão da cultura. Eu preciso intitular a cultura da empresa, e isso é treinamento. Então eu pego uma pessoa, eu treino essa pessoa, eu faço com que essa pessoa cresça dentro do meu ecossistema, para chegar lá na frente e falar assim, cara, é leal, é responsável, tem autorresponsabilidade, está crescendo junto com o negócio, e qual é o próximo passo? Contrata para crescer, não é o contrário. Não é o contrário. E esse desenvolvimento da liderança sua, provavelmente que está aqui nos ouvindo, que é empresário, ele entra muito nesse tipo de equívoco. Porque quando você está olhando o modelo de negócio, você acha que é só você que tem que estar lá? Bom, errou, porque você vai estar muito tempo na operação, muito tempo até na tática, pouquíssimo tempo num nível estratégico. E um negócio ele só vai chegar numa lucratividade de verdade quando você passar mais tempo no estratégico, menos tempo no tático operacional. Eu diria que é um 80-20. Total. 80% do seu tempo na estratégia e 20% na operação. É uma ilusão, na minha visão, que a gente saia 100% da operação. Isso não vai existir. Até porque tem coisas dentro do nosso negócio que sempre vão ser a gente vai ter que fazer. Até mesmo porque existirá muitos momentos em que 80% da estratégia está no operacional. 80% da estratégia está no tático. Então é olhar para esses 80-20 muito no que diz respeito. Como que eu posso hoje resolver essa questão, não a nível somente de resolução de problema. Eu vou virar o bombeiro aqui da situação e apagando fogo. É justamente em precaver o próximo passo. É tipo assim, se antecipar a nível de jogador de xadrez. Perfeito. É ter 3, 4, 5 pontos mapeados antes que aconteça. Perfeito. Porque aí vem nessa linha de raciocínio de conseguir, lá está, intitular processos muito bem definidos para que a cultura esteja cada vez mais sólida. Exato. É doideira isso. Exato. Porque essa liderança, e quando o modelo de negócio ele vai crescer mesmo, chegar nessa lucratividade, eu acredito que a gente precisa entender muito sobre delegar e não delargar. Total. Porque senão você também começa a contratar e aí você precisa refazer, exato. Percebe que o tempo também não está sendo bem aproveitado. Sim. Então, quando você vê, você contratou algumas pessoas e você se pega tendo ainda mais tempo de trabalho, quando na verdade era o contrário. Trouxe mais pessoas para conseguir tirar esse modelo de negócio do papel, começou a vender, começou a enxergar um certo lucro, aí tá reinvestindo esse lucro, mas se vê sem tempo. Ou se vê colocando tempo nas coisas erradas. Isso é realmente você não trabalhar a sua liderança dentro desse lugar de contratar as pessoas, não saber delegar e sim ficar delargando dentro de tudo isso por falta de paciência de treinamento, por falta de conhecimento de gestão, por falta de criação de processos e por falta de criação de rotina. Então esse é um equívoco muito grande, absurdo, e que normalmente as pessoas ficam muito tempo nesse lugar desse erro, justamente ou por medo de contratar, ou porque contrata, não consegue treinar, e aí entra a história da rotatividade, demite, contrata de novo, e isso já são sinais de uma empresa que falta conhecimento de gestão, que falta conhecimento de liderança. Então aí já fica bem nítido o que você precisa fazer e onde o seu modelo de negócio hoje provavelmente tem um gargalo. E aí é a hora da gente mudar. É isso, porque é uma linha muito tênue, né? Lá está, crescer desestruturado dá muito trabalho. Dá. Crescer com uma pessoa no time que é errado dá muito trabalho. No fundo, qual é o custo da pessoa errada dentro do teu time hoje? Exato. Porque no fundo, mais vale você pagar bem por uma pessoa que você precisa treinar durante um ano e ela desempenhar o papel que você desenhou e ensinou e colocou cultura dentro da empresa para ela especificamente, do que contratar uma pessoa pronta, cara, que não tem perfil para aquilo que tu faz. Isso. Então é uma linha muito tênue em quanto que eu quero pensar a longo prazo, porque lá está, a facilidade permeia em todas as áreas. Não, é fácil, isso aqui delega. Delarga. Vai. Quando você menos espera, tá suscetível a cometer um erro absurdo, abismal nesse ponto. Ótimo. E aí, já puxando pro quinto, e aí, óbvio, se tiver mais pontos aqui, tem muitos nesse sentido, é o inverso, né? Que é a questão de, legal, eu estou estruturado, eu cresci, eu minimamente compus uma equipe muito fera, a nível de cultura já está funcionando, já está performando, e agora estarei aqui pelo resto da minha vida. No sentido de não evoluir, abrir precedentes para criar outros modelos de negócio. Meu Deus. E aí começa a abrir leques no que diz respeito a tal horizontalidade, abrir aqui na parte horizontal da coisa. Como é que eu cresço para além daquilo que eu fiz com tudo aquilo que eu fiz? Porque aí começa a entrar num lugar que também é uma linha muito tênue de falar,
deu certo desse jeito, eu não vou mudar, porque assim tá funcionando. E se tá funcionando, eu não vou murchar uma vírgula. O time que tá jogando não se mexe, não. É isso, tá ganhando o Peraí. campeonato, tá tudo tranquilo. Aí é o ponto. E aí é um papo muito mais evoluído. Obviamente, a gente deixou esse aqui pelo quinto ponto, justamente por esse aspecto. Perfeito. Mas quais são os próximos modelos de negócio que você vai emplacar? Perfeito. E às vezes chega justamente nesse momento e você se questiona, será que o meu modelo de negócio ele é só online? Será que ele é offline? E aí eu vejo que é uma cabeça ou do digital ou do offline. E aí parece que você tem que ser um dos dois. E como eu gosto de falar, a gente tem que ser rico de tudo. É ou, né? É ou, e na verdade é um e. Nada impede. E aí a gente está começando a falar de canal. Não tem nada a ver com o modelo de negócio. Às vezes você está no digital, isso é só um canal. Exato. Seja um canal de aquisição de cliente, aí a gente está falando de marketing, ou seja um canal de venda, on ou offline, isso é indiferente. A ausência do conhecimento, a ausência de você estar com as pessoas certas, de você entender o ambiente que você precisa pertencer, faz com que você esteja usando, como chama aquilo do cavalo, sabe? Perdendo visão periférica. Exato, né? Você não consegue enxergar, e aí você acha que é só dentro do digital, então eu vou criar, eu tenho uma mentoria, então agora é só uma consultoria, então agora é um curso, então agora é isso. Não, mas não necessariamente. Ou você está no offline, eu tenho aqui um produto físico, então a partir desse eu vou criar um outro produto, eu vou abrir só uma filial, eu vou para um modelo de franquia. Quando, na verdade, justamente a arte de desenhar um belo modelo de negócio precisa ouvir esse empresário, entender qual é a ambição, qual é a visão, quem são as pessoas, para tomar a decisão. Será que agora chegou a hora de eu misturar? De repente eu tenho um produto físico, eu tenho uma loja, eu já tenho franquias ou filiais, e agora eu posso ir para o digital. Seja para abrir canal de venda, seja para comunicação, ou até mesmo para ter outros produtos lá. Não significa que você não consiga escalar em nenhum dos dois ambientes. Parece que existe um mito de que só se escala no digital. Mas não é verdade. Aquela diferença entre a gente escalar e escalonar. Então, eu vou escalar, eu não aumento o meu custo e eu consigo aumentar a minha operação. Quando eu vou escalonar, eu aumento os dois. Então, eu aumento também o meu faturamento, as minhas vendas, eu preciso aumentar a minha operação. Precisa ter muito nítida a diferença entre os dois, para justamente tomar a decisão de para onde que eu vou expandir. Eu vou seguir expandindo no offline, vou seguir expandindo aqui, vou para online, vou começar a misturar os dois. Não tem certo nem errado, nem melhor nem pior. É muito sobre a pessoa, sobre o empresário, né? E isso tudo tem a ver com a questão da maturação do processo. Perfeito. Porque no começo, eu quero fazer tudo. Eu amplio todas as opções quando na verdade eu deveria dar foco numa. Olha para aquilo que tu é bom, faz aquilo bem feito, dá o teu melhor naquele processo, mas eu quero abrir tudo. E na hora que de fato deve começar a abrir o ponto para a visão periférica um pouquinho mais aguçada, a pessoa ela fala assim, não, é melhor estar aqui, vou jogar pelo seguro, tá tudo tranquilo, vida que segue, e eu não invisto. Mas lá está, o investimento aqui não é somente em outros modelos de negócio, porque é óbvio que dá trabalho. Só que na hora que você começa a ganhar lastro, você começa a ganhar também performance diferente. O tempo que você investe, talvez, num primeiro negócio que seja 5 anos para ele estar sólido, no segundo, 2, 3, no terceiro, 2, 1, no quarto, cara, 3, 6 meses, acabou. Então você vai ganhando o jogo a nível de competência para conseguir evoluir isso daqui de um jeito muito bacana. Só que aí, qual é o ponto? Para você literalmente deixar de ser urgência, eu presa, um modelo de negócio por mais sólido, por mais lucrativo, ele vai depender de você. Mesmo que seja um modelo de negócio em que você não esteja à frente propriamente do modelo de negócio, ele vai depender de você. Quando a gente começa a abrir amplitude para outros modelos de negócio, e puxando mais um, nós falamos de muitos, mas mais um, modelo de negócio a nível de investidor, de você entrar como investidor. Você investe, cria ali outros passos em que não depende exclusivamente de você. Na hora que a gente começa a colocar esses pontos em xeque de ter um ecossistema funcional, cara, se caso aconteça qualquer coisa contigo que você precisa estar off, tá rodando, tá bonito. Exato. O time dá conta, a entrega vai, acontece, as pessoas, os clientes estão entregues no sentido de qualificação, personalização, acesso, estão a nível de resultado, que é um dos principais pilares nesse sentido, mas principalmente o teu ecossistema não fica fraco. Exato. O seu ecossistema não se torna aquela linha, né, aquele fiozinho muito rápido de ser cortado. Então, é ter essa maturidade, é criar essa maturação, é ter foco único, exclusivo no primeiro momento em uma estratégia, analisar qual é a melhor estratégia para o teu negócio, olha para esse lugar. A partir daí eu começo a abrir o meu leque no que diz respeito ao crescimento. Contrata para crescer.
não inverte a ordem. Exato. Isso aí é outro, a gente falou sobre isso aqui, mas é um ponto que, cara, vai latejar em todos os aspectos, né? Daqui a pouco começa a abrir amplitude sobre o modelo de negócio, entender uma holding, como que a gente funciona, em qual lugar que eu invisto, como que isso aqui cresce, eu vou para o imobiliário. Aí você tem muito mais maturidade, não só lastro, mas você tem muito mais capital. Aí é o detalhe. Pensa o seguinte, quanto mais você faz, maior é o poder de transformação que você tem. Você às vezes quer transformar, quer ter poder sem ter poder para construir algo. Solidifica, cresce, constrói muito bem estruturado, porque isso vai dar poder de escolha. Isso. E daqui a pouco a sua segunda decisão, a sua terceira, a sua quarta tomada de decisão ao modelo de negócio vai ser muito mais simplificada e até facilitada, porque você já tem cadência sobre aquilo. É maturado mesmo, é muito bem maturado esse lugar. Então, sem sombra de dúvida... Ótimo. É sobre a gente literalmente entender o ritmo sem pressa. Sem pressa, não precisa ter pressa. Não é correr. Tomei a decisão de que eu sou um empresário, sou uma empresária, entendo que a minha vida, meu patrimônio vai se construir a partir disso e eu vou me desenvolvendo. Se eu fosse costurar tudo isso aqui que a gente falou e colocar até numa ordem, olha que interessante que fica. Eu tô falando de ecossistema aqui em cima. Depois de ecossistema, dentro desse grande ecossistema, eu tenho vários negócios. Cada um desses negócios com a sua arquitetura. E embaixo da arquitetura de cada um desses negócios, eu tô falando da gestão desses negócios. Como cada um deles precisa ser gestado, gerido, para conseguir performar na maneira que eu preciso. E aí sim eu começo a falar da operação de cada um deles. E aí é sobre o olhar. Então veja, dentro do ecossistema, eu posso ter empresas que se retroalimentam, que compram umas das outras. Eu posso ter dentro desse grande ecossistema empresas que eu apenas sou investidor e investidora. E aí excelente. Outras empresas que eu estou ali 100% na operação. Outras empresas que eu estou como sócio administrativo. Então olha que interessante como a gente tem camadas dentro de um modelo de negócio, onde lá no final do dia, se você tomou essa decisão, se você é um empresário, uma empresária com visão, esse é o caminho que você tem que percorrer. Então, primeiro você escolhe o seu primeiro negócio. Solidificou? Construiu? Está bem arquitetado? Maravilha, vamos para o próximo passo. Tem gente que para aí. Tem gente que para aí. Eu não sei se é ambição ou limitação mental. Aí já fica a sugestão para você observar em qual passo que você tá. Mas não tenha pressa de começar os seus próximos negócios sem que você tenha um primeiro negócio muito bem desenhado, um modelo de negócio estruturado, arquitetado, até para você ter know-how para ir pro próximo. Know-how, networking, assim por diante, que você vai precisar. Inteligência emocional. Inteligência empresarial desse lugar. Exato, sem dúvida nenhuma. Eu espero que vocês tenham gostado dos nossos 5 principais erros na construção de modelo de negócio. Sempre um prazer estar aqui contigo. Prazer é meu, Foi maravilhoso. Sempre geramos valor, né? Seja muito bem-vinda todas as vezes que você quiser. Ai, que honra. Lugar aqui, esse palco é seu. Que maravilha. Eu fico muito agraciado, de fato, de ter você ao meu lado nesse sentido, porque falar com pessoas que têm uma maturidade, como a Tafila tem a nível de negócio, cara, mais de 12 anos sendo empresária, mas assim, não é só sendo empresária. É vivendo, é trabalhando, é ali dentro do dia a dia, dentro da estratégia, fazendo a coisa acontecer. É uma solidez que ela causa um certo espanto no que diz respeito. O nível de negócio que você joga, Taf, é absurdo para as pessoas olharem e falar assim, cara, como é isso? Peraí, deixa eu entender. Porque é um lugar em que, às vezes, lá está, ninguém tá vendo os bastidores. Não daquilo que a gente posta, mas ninguém tá vendo os bastidores. Mas na hora que dá certo e que funciona, que fala, uau! Que é isso? Que não foi sorte? Não. Olha para o modelo de negócio e tem total razão. Então, assim, muita gratidão. Esse é o primeiro de muitos. O primeiro! A nível modelo de negócio, especificamente falando, mas que honra. Avançamos para um outro nível. Perfeito, é isso. A recíproca é mais do que verdadeira. Estamos em Portugal, estou aqui na casa do Bruno, inclusive. Um grande privilégio a gente estar aqui falando sobre isso, sobre a gente construir o que a gente está construindo junto, sobre tudo que a gente vem fazendo. E hoje eu espero que você tenha gerado valor e percebido como você pode lapidar isso dentro do seu negócio. E se fizer sentido pra gente e pra você, quem sabe a gente desenha o seu modelo de negócio. É isso aí. Quem sabe? Gostei disso. Quem sabe? Quer ir pro próximo? Quem sabe, não é? Até a próxima. Obrigada, gente.